Sejam muito bem-vindos. Vocês estão no programa Saúde Master, o programa que, através da informação pesquisada, balizada, ajuda concretamente a salvar vidas. E hoje, um momento importante, realmente eu julgo de máxima importância. Essa edição, ao vivo agora, é a edição Saúde Master número 100. 100 programas. Se analisarmos habitualmente, são 2 convidados a cada programa. O programa tem 1h30 de duração, sempre ao vivo, de 22h30 até meia-noite. Nós já conseguimos trazer para essa bancada quase 200 profissionais da área de saúde. Portanto, realmente é um momento de muita alegria, muita satisfação, porque um projeto que se iniciou, ou seja, um embrião que a partir daí teve toda essa ênfase e essa amplitude. E já agradecendo, sempre agradecendo aos que estão agora ao vivo, está aparecendo aí a Janiele, que tem toda a excelência aí nos caracteres, está aparecendo o endereço do Facebook, que está transmitindo agora para todo mundo, o YouTube. Esse sim também, uma amplitude maravilhosa, no endereço TV Master Play, e na internet, eu sempre digo, para todo o planeta, olha como é fácil, não precisa nem do www, é só você colocar tvmaster.tv. Nós temos outra forma de interação, eu já conheci essa forma desde 2006, quando eu estava em Manaus, já existia o código QR, mas é lógico, trouxemos direcionado ao WhatsApp para o programa Saúde Master e isso ocasionou uma interação maravilhosa. Só que não tem horário. As pessoas assistem, é óbvio, o vídeo a qualquer momento, quando vê, chega uma pergunta, chega uma dúvida que, logicamente, eu passo para o convidado, a convidada que aqui esteve. Se você colocar no campo de endereço, é outra interação que só o Saúde Master tem. Se você colocar por extenso, iaiDoutor.com, vai cair aqui também no WhatsApp. Se você colocar por extenso, e aí, doutora, está aparecendo agora, agradecendo ao Gil, ao Rafael, ao Daniel, a todos que estão trabalhando. Olha aí como é bacana. Testa. Você está com o seu celular, coloque no campo de endereço, também conhecido como URL. Se você colocar, vou repetir, iaiDoutor.com, cai aqui no WhatsApp e você vai poder perguntar. E no caso de hoje, você vai colocar sempre, no caso de hoje, do programa 100, iaiDoutora.com. Vocês vão saber daqui a pouquinho, e muitos já sabem, porque nós divulgamos sempre com bastante antecedência os nossos programas. Eu estou mostrando, e já comuniquei em programas passados, chegaram muitos vídeos, pequenos vídeos, em alusão a esse programa, ao programa de número 100. É lógico que a prioridade, sempre assim será, é pela informação. A grande estrela aqui são os entrevistados, obviamente. Aí, no caso, eu estou sempre selecionando 2 depoimentos no primeiro bloco e 2 depoimentos no segundo bloco. Já fiz os cálculos. Nós vamos acabar os depoimentos, mas não tem problema, em dezembro de 2022. Porque chegaram muitos depoimentos. E isso mostra a solidez, a responsabilidade, a credibilidade que o Saúde Master adquiriu. Vamos, por favor, ao primeiro depoimento. A ocorrência do 100º programa da saúde da TV Master, um programa que tem prestado um serviço inestimável à sociedade paraibana, informando ao cidadão paraibano os problemas e os conhecimentos da saúde, principalmente num ano como este, da vigência de uma pandemia. O direcionamento de um programa de saúde é essencial para esclarecer, conscientizar a importância do uso de máscara, do distanciamento social e da higiene pessoal
no sentido de que possamos cursar durante essa pandemia sem haver o colapso da nossa rede hospitalar. Bem, notem que foi o depoimento do secretário, o Geraldo Medeiros, é secretário de Saúde, já esteve aqui na bancada do Saúde Master, e nós sabemos essa sincronia, e por não dizer essa união do governo do estado da Paraíba com a prefeitura, com o prefeito Cícero Lucena. Também aqui eu coloco nesse contexto o nosso secretário do município da saúde, o doutor Fábio Rocha, o nosso amigo, tem feito um trabalho realmente magnífico. Estamos vendo nos números, eu observei, lógico, na pesquisa, dos estados do Nordeste, a Paraíba hoje é o que tem, vamos dizer assim, a maior queda tratando-se da Covid. Eu verifiquei hoje, estava menos 19%. E a vacinação tem sido destaque em todo o país. Portanto, a gente tem que realmente elogiar esse trabalho. E a união, sabemos que resulta justamente nessa ação, nesse resultado. Vamos a um segundo vídeo com outro depoimento. O pai da medicina, Hipócrates, nasceu na ilha de Cós 400 anos antes de Cristo. E ninguém definiu melhor a atividade médica do que ele. Curar, se possível, confortar sempre. Pois a informação é um dos maiores confortos que nós temos. A gente saber o que está acontecendo com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa sociedade, é muito importante. É um conforto extraordinário. Pois o Saúde Master faz isto com maestria e agora está completando 100 programas de bons serviços realizados, feitos em prol da nossa sociedade. Parabéns a vocês e que Deus continue a iluminar a trajetória de cada um. Esse é o doutor Dalton Gadelha. É lógico, Campina Grande está ligada, e por não dizer toda a Paraíba, nos canais 20 e 520 da Claro, lógico, unida à NET, e nós temos uma audiência realmente magnífica nesse horário, que é o horário da saúde, é o horário que estamos voltados, através da informação, para salvar vidas. O doutor Dalton Gadelha, lógico, a gente já liga a dois patrimônios de Campina Grande, a Unifacisa e o Hospital Help. As pessoas sabem do trabalho magnífico. O Dr. Dalton já esteve também aqui no programa Saúde Master, ou seja, é uma pessoa realmente assim, muito bem informada, e eu sempre digo, ele é um visionário. Notem os campos de excelência que o Dr. Dalton, junto com a grande equipe, está realizando, está fazendo esse trabalho na Paraíba, mais precisamente em Campina Grande. Repito, a Universidade Unifacisa, uma grande universidade já consagrada, e, mais recentemente, o Hospital Help. Eu sempre gosto de lembrar que, apesar da grande estrutura do Hospital Help, já nasceu grande para Campina Grande, mas eu digo e repito o que o Dr. Dalton disse aqui, atende pelo SUS, atende, lógico, particular, convênios, e também tem toda a parte filantrópica. Tanto assim, um hospital que é ligado a uma universidade, ele passa a ser um hospital-escola. Por isso eu acredito muito nesse projeto, porque uniu saúde e educação. Portanto, doutor Dalton, meus parabéns, o trabalho que o senhor realiza é realmente grandioso. E, doutor Dalton, estou me lembrando de uma coisa, acho que o público vai lembrar. Eu fiz um pedido ao senhor e o senhor atendeu. Deixa eu ver se o público vai lembrar. Na nossa entrevista, que foi uma grande entrevista, o doutor Dalton sempre é requisitado em Campina Grande para ser candidato. É para o Senado, para a Prefeitura, para deputado federal. E quando ele esteve aqui, foi através de videoconferência. Aí eu disse, doutor Dalton, não deixe que a política se misture com as áreas da saúde e da educação. E ele atendeu. Por isso que a Unifacisa e o Hospital Help continuam grandes e sempre serão patrimônios de Campina Grande.
E vamos, finalmente, para a nossa entrevistada. Tudo eu sempre digo que é Deus. A gente tem que atribuir a Deus. E tem uma história nos entrevistados que passam a fazer parte aqui do programa que salva vidas. Eu vou dizer como essa história começou, porque esse começo está todo aqui nesse momento. É muito legal quando a gente chega em casa, depois de um programa, a gente vê no WhatsApp e vê elogios. Quem não gosta? E principalmente elogios partindo de uma grande cidadã, uma grande pessoa que está aqui no estúdio. Ela é a mãe da entrevistada. E a Paraíba conhece ela pelos extraordinários serviços. A doutora Margarete Diniz, ex-reitora, como eu sempre digo, da valorosa Universidade Federal da Paraíba. Ela está aqui no estúdio agora. Doutora, muito obrigado, de coração. E vem toda uma história de amor, porque nos momentos em que a doutora Margarete colocava, Fábio, o programa foi excelente, eram só elogios, mas teve uma noite que a doutora colocou, eu quero indicar uma pessoa. Eu digo, uma indicação vindo da doutora Margarete só poderia ser extraordinária. Aí ela colocou o endereço do site. Aí eu, obviamente, fui pesquisar. Quando eu vi, aí depois foi chegando os acontecimentos e nós temos hoje aqui no programa 100, é uma honra realmente, a filha da doutora Margarete. E o nome dela é o nome hoje mais falado em todo o Brasil. Tenho ao meu lado aqui a grande neurocirurgiã, diretamente de São Paulo, que é a doutora Juliette Diniz. Doutora, seja muito bem-vinda, eu só tenho a agradecer. É o programa número 100, é aquilo que eu disse, o tempo de Deus. E muito obrigado mesmo. Eu observei, lógico, o currículo da senhora. A história da senhora é realmente uma coisa magnífica. Está no DNA da família. Muito obrigado, doutora. Olá a todos, olá Fábio. Primeiramente, obrigada pelo convite e já te parabenizo pelo 100º Saúde Master. Sem dúvida, é um marco, né? E fico muito feliz em fazer parte dessa história, que é uma história de sucesso. Sei muito bem da qualidade e da relevância dos programas prévios, bem como a competência e a excelência dos meus colegas que me antecederam. Eu acredito muito que informação é um direito social. E informação em saúde, então, ela é capaz de modificar vidas. Ela é capaz de, em muitas outras situações salvar vidas. Então, eu reitero meu parabéns a você que vem conduzindo esse programa com grande maestria. É um programa que zela pelo nosso maior patrimônio, que é a nossa saúde, e toda a TV Master que viabiliza esse processo. Doutora Juliette Diniz, realmente assim, é um momento de muita felicidade, o programa número 100, como eu falei, e ter a honra realmente de ter a senhora. E os telespectadores vão conhecer o trabalho magnífico. E, doutora, já estão perguntando aqui, é inevitável, eu vou ter que perguntar, se a senhora gosta do BBB. Aqui chegam perguntas, mas eu filtro a pergunta. Mas e aí, doutora? Estão perguntando muito aqui, porque a Juliette é só o que se fala, né, doutora? Eu vou ser bem honesta. Eu não costumava ser assídua no Big Brother Brasil, mas eu tenho uma questão muito importante com valorizar o que vem, o que remete às minhas origens. E a Juliette do Big Brother é uma paraibana. Então, acho que foi assim, fundamental a gente prestigiar uma pessoa que teve uma trajetória que foi louvável pelo caráter, inclusive pelos comentários relacionados contra o preconceito, e foi uma postura extremamente relevante. Então, esse Big Brother, de fato, eu acompanhei sempre que eu pude e fico muito feliz com esse resultado. Doutora Juliette, eu sei que a senhora não teria nem tempo para acompanhar, ou então teria muito pouco tempo, porque quase que por todos os momentos a senhora está numa sala de cirurgia, está diante de equipamentos que vamos conhecer aqui, moderníssimos, usando técnicas que, tenho que dizer, poucas pessoas no Brasil têm habilitação.
E quando alguns têm habilitação no Brasil, não tem o equipamento que vocês vão passar a conhecer. Isso tudo na área da neurocirurgia. Portanto, a entrevista de hoje, além de ser o programa número 100, que só temos a agradecer, é uma entrevista que tenho certeza, eu posso dizer que o conteúdo aqui é inédito, tratando-se de programa de TV. E de saúde nem se fala. Portanto, teremos, sem sombra de dúvida, um programa, se Deus quiser, extraordinário. Doutora Juliette, doutora, a gente sempre se tornou assim, uma norma do programa, falarmos da síntese do currículo dos médicos, das médicas que aqui estiveram. E é um momento muito esperado do programa Saúde Master. O currículo da senhora é aquele currículo que a gente tem que usar todos os programas possíveis e imaginários para reduzir, para poder ler aqui, porque a riqueza é muito grande. Doutora, eu já vou parabenizar, eu vou começar aqui a descrição para entrarmos propriamente no tema de hoje, mas, doutora, eu já vou dizer, parabéns, o público vai ver tanta experiência, doutora. Muito obrigada. Então, a minha formação ela começou aqui, como você deve falar, na Universidade Federal da Paraíba, que foi a base que me permitiu dar passos sólidos para conquistar todas as outras coisas. Aí, doutora, eu vou falar aqui, como eu disse, a síntese. A doutora começou falando, mas só que tem um detalhe. Ela é graduada em medicina e é paraibana, pela Universidade Federal da Paraíba. Só que tem um detalhe, está escrito aqui. Ela terminou a graduação dela, é o que a gente chama com laurea acadêmica. Isso é o aluno que termina, como ela terminou a graduação, só que é o aluno que se destacou. E foi o caso da doutora Juliette. Ela teve todo um destaque, logicamente, creio, doutora, na pesquisa, nas notas, no desempenho e por aí vai. E aí, doutora? Na Universidade Federal da Paraíba, eu aprendi assim, muita coisa e, para além disso, eu iniciei a minha vida acadêmica. Finalizei como jovem pesquisadora premiada, iniciei atividade de monitoria e preceptoria e participei da extensão universitária que me deu um caminho para o entendimento do uso do conhecimento médico em prol da sociedade. Então, de fato, foi onde eu dei os primeiros passos na questão médica, que foi, como eu falei, a base sólida que me permitiu conquistar muitas outras coisas. Então, passando algumas imagens aí, já agradecendo, que está justamente interligando aí, vão notar muitos robôs ou estruturas robóticas, né, ligadas, evidentemente, com o cérebro. Mas temos muito mais no currículo da doutora. Doutora, isso aqui eu achei fascinante. A senhora foi premiada como jovem pesquisadora pelo CNPq. E eu sei, já sabia e li também que isso é uma honraria realmente relevante no histórico de qualquer profissional. Sim, de fato, eu recebi. Durante 3 anos, eu iniciei na pesquisa científica, na iniciação científica, e no último ano, o meu último projeto ele foi agraciado com o Prêmio Jovem Pesquisador. É um trabalho extremamente interessante em que a gente avaliava as variações anatômicas do polígono de Willis, que é o sistema vascular do cérebro, em cadáveres a fresco. Então, foi um trabalho bastante relevante e que recebeu esse prêmio. Aí é lógico, a senhora é membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e passou agora, eu acho que foi recentemente, a senhora me disse agora há pouco, há dias atrás, na verdade, passou a fazer parte do corpo clínico do Hospital Vila Nova Star. Isso em São Paulo. Eu fui no site, pesquisei, é um grande hospital. É um grande hospital. Sem contar que a doutora também tem atuação e atua no Sírio-Libanês, no Einstein. E aí, doutora? Nos últimos anos, eu consegui evoluir nesse sentido. Hoje eu faço parte do corpo clínico dos 3 hospitais de referência em São Paulo. Sou médica do corpo clínico do Sírio-Libanês, do Hospital Vila Nova Star e do Albert Einstein. E trabalho no Hospital do Coração, que é o único hospital atualmente em São Paulo
que tem uma máquina chamada Gamma Knife, que permite a realização de radiocirurgia. E nessa máquina, nesse equipamento chamado Gamma Knife, é onde será o centro das atenções da nossa conversa daqui a pouquinho. É impressionante. Eu quero logo ressaltar que esse equipamento hoje, no Brasil, só tem um em São Paulo, um no Rio, um em Curitiba e outro em Brasília. É um equipamento considerado caro, mas sabemos que o caro ou o barato é uma questão de referencial. A gente aprende na física. Portanto, eu creio, e vou até fazer um apelo ao governador aqui, no decorrer da entrevista, que nós temos tudo. Temos um grande hospital, vocês vão entender a ligação, eu me refiro ao Hospital Metropolitano. Nós temos tudo para ter um equipamento desse aqui salvando vidas. É maravilhoso. Mas, doutora, as especializações internacionais da senhora é uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Doutora, eu vou citar assim bem rápido, e a senhora faz uma colocação também de forma, vamos dizer, básica, porque são muitas as perguntas que estão chegando. A senhora foi, é o que a gente chama de fellowship em neurocirurgia funcional no Hospital do Coração, em São Paulo, também em radiocirurgia no Hospital do Coração, em neurocirurgia e microcirurgia em Indianápolis, nos Estados Unidos, e tem especialização em várias outras áreas. E aí, doutora? Exatamente. Inicialmente, quando a gente acaba a residência, tem uma tendência a seguir uma especialização. Então, o primeiro passo que eu dei foi, de fato, eu sempre me dediquei muito à ideia da cirurgia minimamente invasiva. Então, o primeiro passo, eu fiz um fellowship no Hospital do Coração, em radiocirurgia, em neurocirurgia funcional, isso de 1 ano. Subsequentemente, por mais 1 ano, eu fiz neurocirurgia funcional e dor na Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação em dor, em procedimento minimamente invasivo de dor, técnica guiada por ultrassonografia, no Hospital Sírio-Libanês. E, externamente, eu participei de diferentes cursos, fui para a Turquia, tive o prazer de conhecer o que hoje é considerado o pai da microcirurgia, que é o Dr. Yazar Gil. Fui para a Universidade de Indiana, em Indianápolis, e conheci um neurocirurgião lá que vem crescendo de forma formidável, que é o Dr. Aaron Cohen Gadol. Foi lá que eu pude ver também o tripé do médico neurocirurgião, médico de um grande centro, né? Você tem que ser tecnicamente muito habilitado, ter um perfil acadêmico e ser muito engajado em condições sociais. Lá nos Estados Unidos tem muito esse perfil do médico diferenciado, ele conseguir atrair investimento e divulgar a saúde num plano social amplo. Então, além disso, eu acabei continuando fazendo um curso na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. Foram alguns dos que eu realizei até o momento. Aí, doutora, é lógico, a senhora tanto tem o mestrado em Ciências da Saúde na área da cirurgia da coluna, vejo os senhores, e eu fiquei sabendo que agora já tem também o doutorado em Ciências da Saúde. Também a tese do doutorado da senhora, doutora, é uma coisa, vamos dizer, tão fascinante quando a gente começa a pesquisar. Eu queria que a senhora sintetizasse realmente qual foi a tese de doutorado que a senhora, obviamente, agora já é doutora em Ciência da Saúde. A tese de doutorado ela foi em 2 patologias, chamada malformação de Chiari e invaginação basilar. É, inclusive, até uma condição frequente aqui na região do Nordeste, também na Holanda, por uma série de fatores. A malformação de Chiari ela é uma patologia que ela é caracterizada por uma redução da fossa posterior, essa porção posterior do crânio. Isso pode gerar uma compressão nervosa e uma ausência de cisterna magna. Cursa com diferentes sintomas, como cefaleia, dormência, desequilíbrio, assim como a invaginação basilar. Então, foi um estudo de imagem em 109 casos, avaliando a fisiopatologia, 2 elementos na fisiopatologia. Foi um trabalho pioneiro que mostrou achados que vão caracterizar o que a gente chama de invaginação basilar tipo 2, que é uma doença da coluna. Ou seja, deu para perceber que o currículo da doutora Juliette Diniz é uma coisa incrível. Portanto, ela percorreu, lógico, estudando, se aperfeiçoando
na área da neurocirurgia e se tornou realmente uma grande neurocirurgiã. Doutora, eu não vou ser indelicado, muita gente perguntando, assim, admirado como a senhora é nova, né, já tendo uma bagagem dessa maneira, e realmente isso é o que dá ênfase, é o que fortalece realmente o estudo, né? Doutora, vamos propriamente entrarmos no nosso tema principal, que é o tema de hoje. Já está ali, inclusive, aí. Radiocirurgia, precisão milimétrica que salva vidas. Doutora, essa frase ou esse contexto está falando da verdade? E aí, doutora? Está falando da verdade. É uma técnica, a radiocirurgia é uma técnica altamente moderna. Ela consiste em administrar radiação ionizante, ou seja, uma radiação de alta energia, que pode modificar moléculas, numa alta dose em direção a um alvo. Esse alvo é uma lesão, pode ser um tumor, pode ser uma doença vascular, uma malformação arteriovenosa, e ela é diferente da técnica radioterápica que a gente escuta falar habitualmente. Ela tem diferenças marcantes. A citar, a primeira, ela é extremamente precisa, como está pontuado aí. Falar de radiocirurgia é falar de precisão. A gente trabalha no nível submilimétrico. O motivo disso é que a gente trabalha com uma dose extremamente alta de radiação. Então, é necessário que essa dose chegue exatamente na lesão. Ela não pode ir para nenhum lugar, ou seja, para um tecido normal, fora da lesão devido aos riscos. Então, não é toda máquina que vai permitir a realização de radiocirurgia. Hoje, como, inclusive, Fábio, você já mencionou, nós só temos 4 máquinas do tipo Gamma Knife. Pode ser realizado por outras, mas a máquina idealizada para isso foi a máquina Gamma Knife. Ela te confere uma precisão de 0,3 a 0,5 milímetros de certeza que eu vou estar acertando o meu alvo. Além disso, ela permite um fall-off, que é uma queda de dose muito rápida. A dose alta ela está na lesão e o tecido adjacente ela é poupado, que é uma das coisas que é obtidas pela radiocirurgia. E a quarta característica que diferencia essa técnica, que é a radiocirurgia, das técnicas radioterápicas habituais, é que ela tem que ser executada em até 5 sessões. Mais de 5 sessões não configura radiocirurgia. E, classicamente, a radiocirurgia ela é feita em uma única sessão. E, Fábio, isso é importante, porque isso significa qualidade de vida. A gente pode tratar pacientes com metástase cerebral, por exemplo, que é uma condição que ela tem um prognóstico limitado. Tem um tempo que, vamos dizer assim, é um tempo limitado de vida. Então, cada momento é precioso para aquele paciente. Se ele pode fazer um tratamento que vai demorar horas em um dia, isso agrega na qualidade de vida, em vez de ter que ir 30 vezes ao hospital fazer um tratamento. Então, sumarizando, realmente a radiocirurgia é uma técnica extremamente precisa, precisão milimétrica, que utiliza uma dose bastante elevada de radiação. Isso é possível porque ela permite poupar os tecidos normais, tá? E é executada em até 5 sessões, mas classicamente ela é executada em uma única sessão. E popularmente vem sendo chamada, por isso, de cirurgia sem cortes ou procedimento sem cortes. Doutora Julieta, a gente está observando agora, eu queria que o Gil colocasse. Doutora, esse é o equipamento, né? Ou seja, o Gamma Knife, né? Isso. É esse aí, né, doutora? Que essa a senhora máquina atua. Aí, doutora, dá para observar, logicamente, que nós temos toda uma concentração, que será uma concentração de raios na parte do cérebro, é óbvio. E estão chegando muitas perguntas, porque sabemos que as possibilidades de tratamento a partir da habilidade cirúrgica da senhora e do conhecimento, e desse equipamento, as possibilidades são realmente, vamos dizer assim, maravilhosas. Doutora, eu queria que a senhora descrevesse essa imagem aí, ou seja, qual seria esse momento, um momento inicial da cirurgia? Perfeito, isso é o momento do tratamento. Essa máquina é, de fato, um Gamma Knife. Existem vários modelos de Gamma Knife. Esse é um modelo Perfection, que é um dos modelos mais atuais dessa máquina. E em cinza, em volta do crânio do paciente, a gente vê um cone, um tronco de cone. Nesse cone, a gente tem 8 setores,
com a fonte da radiação, que é o cobalto. Então, é uma máquina de Gamma Knife porque ela emite radiações gama. O paciente ele fica deitado confortavelmente com um halo dando suporte ao crânio na cabeça, e desses setores, dessas fontes que estão em torno, vai sair a radiação que vai ser direcionada a um ponto localizado com grande precisão, com precisão que a gente chama de estereotáxica. Então, é um direcionamento focal. Doutora, outras perguntas que estão chegando, é lógico, já sabemos que através dos raios, da radiação, em um ponto direcionado, se pode, obviamente, curar ou minimizar várias patologias. Gil, na sequência aí das fotos, a gente tem uma imagem que é justamente essa daí, ótimo. Doutora, basicamente é o que a senhora descreveu e o que acabei de falar. Ali são raios, creio que raios gama, talvez. Exatamente, raios são gama. raios gama, e esse feixe de raios, ele é concentrado, lógico, em um ponto, e a partir daí, diante de um tempo, vai fazer com que minimize aquela patologia. Depois a gente vai falar mais sobre os tipos de patologias que podem ser, vamos dizer, remediadas ou curadas com esse equipamento. Esse momento aí, qual seria o momento cirúrgico esse aí, doutora? Esse é exatamente o momento principal do tratamento, que é a liberação do raio gama em direção àquele alvo, em direção àquela lesão, como você mencionou, pode ser diferentes tipos, pode ser uma malformação vascular, pode ser um tumor. E o tempo de administração vai depender do tipo da lesão, do tamanho da lesão. Antes de colocar o paciente nesse momento, que é o momento do tratamento, a gente faz uma programação. E nessa programação, a gente já tem uma estimativa desse tempo. Eu tenho a próxima imagem, Gil, ainda para a doutora analisar a próxima imagem. Doutora, lógico que eu li, como sempre faço, me aprofundei. Para que essa sistemática tenha êxito, é lógico, o crânio, vamos dizer assim, tem que ficar numa posição bastante fixa. Isso aí seria, qual o nome, um capacete, qual seria o nome popular, vamos dizer, desse equipamento? O nome dele é um halo estereotáxico. O que quer dizer isso? Estereotaxia é a capacidade de localizar um ponto a partir de coordenadas. Esse elemento é o que garante o que eu comentei, a precisão submilimétrica do Gamma Knife. Ele vai deixar o crânio fixo e vai me permitir localizar qualquer ponto por meio de 3 coordenadas em um plano que a gente chama de plano cartesiano. Esse halo estereotáxico, ele tem que ser colocado, ele é o primeiro passo do tratamento, é a colocação do halo estereotáxico. Tem que ser colocado em um ambiente adequado. A posição é simplesmente com anestesia local. Ele não causa uma dor. Você pode observar que ele tem o que a gente chama de pinos. São 4 pinos para fixar ele firmemente no crânio do paciente. A gente faz a administração de anestesia local nesses 4 pontos, vai fixando. A única sensação que o paciente tem é de uma pressão no crânio. E quando a gente termina de apertar o pino até o limite, essa sensação de aperto ela desaparece. Então, gera um incômodo muito discreto na fase inicial. Doutora Julieta, eu achei muito interessante, eu queria que o Gil voltasse à imagem anterior. Essa imagem aí eu acho que está bem fundamentada e eu tenho certeza que os nossos telespectadores, que são bastante inteligentes, estão entendendo realmente. Ou seja, a partir do momento que há essa fixação, uma coisa muito interessante que a senhora disse, já é motivo aqui de várias perguntas, que nos procedimentos nem tem anestesia e muitas pessoas já pensam, principalmente as mulheres, em ter que raspar o cabelo. Não precisa, né, doutora? Não precisa raspar o cabelo, não precisa realizar nenhum procedimento fora do habitual. O paciente ele chega no hospital, essencialmente em jejum, faz a colocação do halo sem nenhuma modificação a mais, só anestesia local para poder realizar a fixação dos pinos. Doutor, estão perguntando aqui, eu sempre faço uma síntese, justamente para saber o que se deve realmente perguntar. Doutora, a pergunta que se faz agora nesse sentido é se essa fixação
vai causar alguma dor ou se vai sangrar depois do procedimento. Ou seja, as pessoas, às vezes, o que é natural, ficam um pouco assustadas. E depois da pandemia, está todo mundo mais assustado ainda. E aí, doutora? Não, ele é colocado só com anestesia local. Eventualmente, naquele paciente que é um pouco mais ansioso, a gente faz um sedativo leve, só para tirar um pouco da ansiedade. Normalmente não causa maior dor. Como eu mencionei, é mais uma sensação de pressão na hora que a gente está fixando. Quando termina de fixar, é como se o paciente não tivesse mais aquela percepção. Inclusive, como o próximo passo é fazer um exame de imagem, quando o paciente termina de fazer o exame de imagem com o halo, ele está autorizado a se alimentar, a ir ao banheiro enquanto a gente faz o planejamento. Com relação a sangramento, não é o habitual. Eventualmente, na retirada, se acontecer, caso venha acontecer, que não é o habitual, algum tipo de sangramento, geralmente uma compressão leve por um período de 2, 3 minutos, já interrompe o processo. Assim como não é comum necessitar fazer pontos, né, fazer uma sutura nesse local. Fica uma abertura, uma incisão muito, muito discreta, que cicatriza essencialmente sem deixar nenhuma marca nessa região. Ou seja, vamos analisar e colocar isso num contexto. O equipamento só tem 4 locais do Brasil, o Gamma Knife, ou seja, Rio, São Paulo, Brasília e Curitiba. E a doutora, logicamente, está, ou seja, atua em São Paulo. Está aí, Gil, de forma inteligente, mostrando o equipamento. A partir do momento que o paciente está nesse equipamento, devidamente posicionado, vai ser fixado a nível do crânio, com o equipamento que vocês viram aí, que irão ver agora adiante, sem anestesia. Raios gama serão, logicamente, direcionados e, dependendo, creio, da patologia, vai ter o tempo de ação para cada situação. É mais ou menos isso, doutora? Exatamente isso. A radiação, ela não faz, por exemplo, um tumor desaparecer de imediato. Ela tem um tempo para gerar esse efeito. E o... Pois não, pode dizer. E o entendimento o que eu preciso é como que eu mato, vamos dizer assim, um tumor com radiação. Ou eu vou fazer ele diminuir, ou eu simplesmente vou fazer aquela célula tumoral parar de reproduzir. Vou interromper o crescimento. Isso é um resultado benéfico para o paciente com tumor. Doutora, na sequência, as pessoas estão, doutora, elogiando muito aqui a senhora, e é lógico, às vezes o que falta é o que o Saúde Master está levando, é essa informação. Mas a informação realmente pesquisada, a informação que provém dos maiores profissionais. Nós estamos diante de uma grande neurocirurgiã que é paraibana, além de tudo, né? O que nos honra muito. E com o nome Juliette, né? Porque todo mundo só fala em Juliette. Doutora, eu tenho alguns momentos que o Gil vai mostrar agora, a senhora atuando, ou seja, a senhora operando. Eu sei que são momentos diferentes, porque a senhora, às vezes, está diante desse equipamento, o Gamma Knife, e muitas vezes está em outras situações. Por exemplo, quando a doutora vem aqui, como está agora, vem até João Pessoa, ela atua junto à universidade, no hospital universitário. Portanto, vocês podem ter também os serviços, vamos dizer assim, da doutora a nível aqui da Paraíba. Ela está lá em São Paulo, mas de qualquer maneira as origens dela, a essência dela, através da sua mãe, a doutora Margarete Diniz, que nos honra realmente nesse momento em estar aqui no estúdio, leva a que tenhamos agora um programa dessa qualidade. Aí eu queria que o Gil, por favor, fosse mostrando cada foto da doutora atuando, que é o que vem aí na sequência. Eu queria, de forma, vamos dizer assim, básica, que a senhora dissesse que momento cirúrgico é esse. Vamos colocar aí, por favor, Gil. E aí, doutora? Essa é uma microcirurgia para tratamento de um aneurisma cerebral, que é uma doença vascular. Então, doença vascular desse tipo aneurisma cerebral, ela não pode ser tratada por radiocirurgia. Existem 2 opções de tratamento, que é a microcirurgia, a gente faz hoje uma cirurgia minimamente invasiva, um acesso menor, para clipar esse aneurisma. Eu queria a próxima foto. Lógico, são ações, a doutora atua
em vários hospitais, como os senhores e as senhoras observaram no início do programa. Lembrando, esse é o programa Saúde Master, edição número 100, exatamente nessa noite, e realmente estamos sendo agraciados com a presença da doutora Juliette Diniz. Doutora, esse momento aí, o que é que a senhora descreve? Esse momento ele é um curso, ele foi feito na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos. É um curso de microcirurgia com dissecção em cadáver. Secção em cadáver? Em cadáver. Entendeu? Interessante, viu, doutora? E lá, lógico, nos Estados Unidos, não é isso? Exatamente. Vamos para a próxima imagem, por favor, Gil. E aí, doutora? Esse é uma cirurgia que a gente chama de estereotáxica. É um implante de um estimulador cerebral profundo. Nesse caso, era o tratamento de um paciente com doença de Parkinson que não respondia mais à medicação. Esse é um procedimento extremamente preciso e usa o mesmo conceito de estereotaxia, que é aquele halo que eu mencionei para a radiocirurgia, só que de uma outra forma. Doutora, no contexto aqui, eu vou perguntar ainda nessa imagem para a senhora, eu acho que é inevitável. Doutora, muita gente falando e perguntando, eu tenho dor de cabeça, depois da pandemia minha dor de cabeça ficou crônica. Esse equipamento resolve? E aí, doutora? Não, esse equipamento não é habitualmente utilizado para tratamento de cefaleia, tá? Dor de cabeça. É um equipamento para implante, tem algumas utilidades, por exemplo, uma biópsia de um tumor. Quando eu não quero fazer a abertura do crânio, quando ela está numa localização profunda, de difícil acesso, esse equipamento me permite fazer o que a gente chama de biópsia estereotáxica. Esse equipamento também permite implante de estimulador cerebral profundo, que pode ser para diferentes doenças, pode ser para a doença de Parkinson, pode ser para a distonia, pode ser para o tremor essencial. Hoje a gente tem um uso humanitário da estimulação cerebral profunda para tratamento de transtorno obsessivo compulsivo, mas a priori não é a técnica que a gente usa para tratamento de cefaleia. Para tratamento. A próxima foto, a doutora, eu acho que está diante de um microscópio, é isso mesmo, doutora? Exatamente. Esse é um curso que eu fiz na Turquia, com o Dr. Hugo Turelli, é uma referência em microcirurgia, e é onde atua ainda, como eu mencionei, o pai da microcirurgia, que é o Dr. Yazargil, que desenvolveu uma série de acessos cranianos e ficou extremamente conhecido pela competência técnica. Doutora, é lógico que daqui a pouquinho nós vamos ter um intervalo comercial e vamos para o segundo bloco, ao vivo aqui do programa 100 Saúde Master. Doutora, estão perguntando muito sobre câncer, pessoas que estão diante de metástase, ou seja, a gente vai falar sobre tudo isso e a efetividade desse equipamento com a precisão da doutora Juliette nesse caso. Eu ainda tenho mais outras duas fotos, a doutora Juliette atuando aí. Eu queria que o Gil colocasse na sequência. E aí, doutora? Esse é o mesmo equipamento da imagem anterior, é um equipamento de estereotaxia, é um equipamento da Micromar desenvolvido, inclusive, no Brasil. E o procedimento aí é uma biópsia estereotáxica, que é o outro uso que eu havia mencionado. Esse paciente ele tinha uma lesão na região occipital, que é essa região posterior do crânio, que precisava de diagnóstico. Então, no lugar da gente fazer uma incisão e uma abertura, a gente usou esse aparelho com uma trepanação, que a gente chama, com uma abertura mínima, só permitindo essa passagem da agulha. A gente aspira um pouco do tecido e encaminha para a patologia para dar o diagnóstico. Então, o paciente que tinha uma condição clínica que não permitia um procedimento cirúrgico aberto, amplo, ele se beneficia de obtenção de material para diagnóstico por uma técnica minimamente invasiva. Doutora Juliette, uma curiosidade, lógico, a gente está vendo as fotos aí bem direcionadas, obviamente, à senhora, mas normalmente nesses procedimentos, a senhora, lógico, está diante de uma equipe. De que se constitui essa equipe, basicamente, doutora? Exatamente. Os procedimentos neurocirúrgicos, de modo geral, eles requerem pelo menos 2 pessoas em campo. Então, a minha dupla atualmente, a pessoa com quem eu trabalho, é o Dr. Daniel Paz, tem a mesma visão de cirurgia minimamente invasiva, realiza abordagem de coluna do tipo endoscopia, que é uma coisa que se fala muito hoje. Então, preferencialmente, a gente atua em conjunto. Alguns procedimentos são feitos por um único neurocirurgião, do tipo bloqueio, do tipo infiltração, e a equipe ela se estende a um cuidado multidisciplinar, não no ato cirúrgico, mas no cuidado do paciente após o procedimento. A gente tem uma equipe de fisioterapeuta de confiança, educador físico, psicólogo, psiquiatra, pessoas que vão dar um cuidado continuado ao paciente. Quando a gente fala de tumor, a gente tem a equipe da oncologia e da radioterapia que complementa o tratamento.
Doutora Julieta, eu tenho, Gil, mais uma foto. Doutora, eu creio que essa próxima imagem que vai aparecer aí é bem recente, não sei, porque a senhora agora, como eu disse no início, faz parte do corpo clínico de um novo hospital. Doutora, eu entrei no site do hospital. Quando eu precisar ir em São Paulo, doutora, e tiver que ir num hotel, eu vou para lá, porque aquilo é um hotel 6 estrelas. E aí, doutora? É verdade, a hotelaria do hospital é espetacular, né? E a fama dele vem disso, mas também vem da qualidade técnica da equipe que dá o suporte médico de lá. Essa imagem é um procedimento neurocirúrgico também minimamente invasivo para o tratamento de dor lombar, é o que a gente chama de bloqueio, é uma denervação percutânea de facetas lombares, ajuda muito no paciente que tem uma dor lombar de origem facetária, que é uma articulação da coluna. Então, às vezes o paciente ele entra com uma dor extremamente intensa, e um procedimento que dura mais ou menos 10 a 15 minutos, o paciente ele sai com uma melhora significativa do quadro álgico, do quadro doloroso. Vocês estão na edição número 100, uma edição especial, por não dizer, do programa Saúde Master, está ao vivo. É o mundo inteiro no endereço tvmaster.tv. O YouTube está transmitindo agora ao vivo em TV Master Play. O Facebook também. E temos, obviamente, para toda a Paraíba, os canais 20 e 520 em HD da Claro. Portanto, realmente, todas as redes sociais estão voltadas nesse momento através da informação para salvar vidas. Doutora Julieta, são muitas as perguntas. Eu sei, a senhora chegou ontem de São Paulo, ontem à noite, chegou pelo Recife. As pessoas estão perguntando de tudo aqui. Viu, doutora? Espero, lógico, que a senhora tenha feito boa viagem, porque eu me lembro que a senhora saiu praticamente lá de São Paulo de uma cirurgia, entrou no voo e está aqui agora no Saúde Master. E aí, doutora? Exatamente. Na verdade, não é a minha rotina vir na quarta-feira. De fato, eu estava em cirurgia na terça, finalizei, vim direto para Recife, e de Recife para cá, e o objetivo era participar desse programa, que, como eu mencionei, é um programa de relevância. Eu sinto que é uma obrigação do médico dar uma informação de qualidade à população. Mas a minha rotina, de fato, é vir para João Pessoa, para Paraíba, semanalmente, porque, como você mencionou, eu faço parte da neurocirurgia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Então, habitualmente, às sextas-feiras, eu executo ambulatório, voltado principalmente para dor, mas para diferentes outras patologias também. Executo procedimento cirúrgico à tarde e acabo voltando para São Paulo no dia subsequente. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo comercial, é bem rápido. Eu espero que todos continuem aí. Doutora, só para argumentar, é muito interessante. Eu quero citar algumas coisas para a senhora, como é estimulante. A gente recebe aqui, eu creio, lógico, há um público muito grande que assiste o programa habitualmente, é lógico, da área de saúde. Doutora, são, creio, vários estudantes aqui de medicina ou de outras áreas encantados, né? Se eu fosse citar o nome aqui, e isso, doutora, eu sempre vi, é muito estimulante. A gente vê a senhora, lógico, oriunda aqui, a nível de conhecimento, é bom que se frise, da Universidade Federal da Paraíba, valorosa Universidade Federal da Paraíba, por 8 anos dirigida pela mãe aqui da doutora Julieta, a doutora Margarete Diniz, que está aqui, e de uma forma realmente excepcional, levando esse conhecimento. Portanto, doutora, é muito importante, isso estimula. Outra colocação eu quero fazer aqui, eu achei muito bonito o que estão dizendo aqui. Peço para não citar o nome. Doutora, diz que já tentou 6 vezes entrar para a medicina e estava a ponto de desistir. Mas diz que depois que está assistindo, principalmente essa entrevista, está motivada a estudar mais, e eu tenho certeza que ela vai conseguir, porque Deus está no seu coração. E aí, doutora? Eu fico desde já na torcida para você alcançar o que é um sonho. E tem uma frase que eu sempre trouxe na minha vida, que é: nada, absolutamente nada, resiste ao trabalho bem feito. Então, nada vai te impedir de chegar lá se você for com afinco no teu objetivo. Portanto, nós vamos para o intervalo comercial. Não saiam daí, ao contrário, chame as outras pessoas.
Realmente imperdível essa edição especial, o programa número 100, com a Juliette Diniz, a grande neurocirurgiã paraibana, eu digo hoje paraibana, mas que atua para o mundo devido a seu grande conhecimento. Portanto, daqui a instantes, o segundo bloco do programa Saúde Master.